Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu estou gravando esse vídeo por conta da impossibilidade de estar presente com vocês, né, no nosso encontro. Por essa razão, então, eu vou enviar dessa maneira, claro, para que vocês não sejam prejudicados e não percam o acesso ao conteúdo. Eu peço que vocês assistam, tomem nota. Havendo alguma dúvida, algum esclarecimento, no nosso próximo encontro, de modo síncrono, né, online, a gente pode tentar esclarecer, responder, tirar as dúvidas, tá bem? Nós já vimos a igreja na sua dimensão universal, a igreja na sua dimensão diocesana, né, chamada de igreja particular, e vimos também a igreja na sua dimensão paroquial, né? Mas aí eu gostaria de destacar um outro aspecto, que é a organização pastoral da igreja também a nível continental. Acho muito importante destacar, e aí falando a partir da nossa realidade aqui de América Latina, o nosso continente latino-americano. Então, existiram até hoje 5 conferências episcopais, me perdoem, já existiram até hoje 5 conferências episcopais latino-americanas, em lugares diferentes, dentro desse nosso continente aqui da América Latina. E eu gostaria de passar a apresentar cada uma delas com as suas particularidades, enfim, a partir de agora, tá bem? Então, vamos lá. As primeiras contribuições das conferências já realizadas. A primeira delas aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1955, e o tema era Vocações e Instrução Religiosa. Nela foi criado, então, o CELAM. O CELAM é justamente o Conselho Episcopal Latino-Americano. Então, é uma organização pastoral com representantes de vários bispos do nosso continente. Atualmente, o atual presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, que é criado cardeal, né, recentemente, atua também a função de presidente do CELAM, esse Conselho Episcopal Latino-Americano. Depois, em 68, em Medellín, no México, uma outra conferência. A Igreja na atual transformação da América Latina, à luz do Concílio Vaticano II. Só corrigindo, eu falei que Medellín é no México, é na Colômbia. Em 79, Puebla, a evangelização no presente e no futuro da América Latina. Depois, em 1992, na cidade de Santo Domingo, o tema: Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã. E mais recentemente, a última conferência que aconteceu novamente no Brasil, em Aparecida, em 2007, com o tema Discípulos e Missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. Então aí nós situamos as 5 conferências, são essas grandes 5 reuniões dos bispos, né, de todo o nosso continente, não de todos os bispos, mas de alguns representantes, que realizaram esses grandes encontros, esses 5 encontros até hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a primeira, Rio de Janeiro, 55, esse tema Vocações e Instrução Religiosa. Como eu já disse, nela foi criado o Conselho Episcopal, né, latino-americano. Era o contexto da ação católica, a criação de partidos políticos, todo o movimento em relação aos sindicatos, todo o trabalho de formação de consciência nas universidades. Não é o ser humano, mas a alma que interessa aqui nesse contexto, vendo que a gente está na década de 50,
Então não é o conceito de pessoa, de ser humano, mas salva a tua alma. Era a palavra de ordem desse momento. O leigo era visto como auxiliar do clero, veja. Vai ficando claro, então, uma visão hierárquica, clerical, né? Da fé, da igreja, da religião. A ausência total do Espírito Santo. Não se fala do Divino Espírito Santo. É um documento, ao final de cada uma dessas conferências, é elaborado um documento. E o documento, então, que nasce a partir dessa conferência, ele é mais disciplinar. Ele fala, então, de assuntos mais morais, né, de disciplina da vida da igreja. Sagrado Coração de Jesus, no sentido de reparação, aparece nesse sentido, né, de pedir perdão pelos erros, pelos pecados, né, reparar os pecados cometidos contra o Sagrado Coração, e a afirmação de que a igreja é corpo místico de Cristo. Essa é uma discussão intensa desde Martim Lutero, desde a situação de reforma. Há uma linguagem apologética, ou seja, uma linguagem de defesa da fé, né? Sacerdócio Jesus Cristo, obra salvífica que é entregue à igreja. Então, toda a missão da igreja de salvar, exercendo a sua missão no mundo. Em 55, nessa conferência, nós identificamos uma cristologia que estava a serviço da eclesiologia. Então, a noção de Cristo, sua missão, sua atividade, a serviço da cristologia, a serviço, aliás, da eclesiologia, que é a disciplina que faz todo o estudo da igreja. A ausência da relação filial de Jesus com o Pai. A terminologia era de lutar, conquistar, dilatar, expandir o reino de Cristo. Era um contexto de defesa da fé em relação ao espiritismo, à maçonaria, o iluminismo ainda. Um canto desse período, levantai-vos, soldados de Cristo. Não sei se vocês já ouviram, é um hino, né, antigo da igreja. Mas vejam, soldados, né, nessa ideia assim de cavaleiro, de coisa medieval, uma visão tanto quanto ainda de luta, de defesa, né, a fé que precisava ser defendida. Década de 50. Depois, 68, em Medellín, que fica na Colômbia e não no México, a igreja, na atual transformação da América Latina, à luz do Concílio Vaticano II. Então, veja, nós sabemos que o concílio aconteceu de 62 a 65. Os bispos latino-americanos se encontraram, então, 3 anos depois, em 68, e olharam para a realidade atual da igreja, no momento de transformação que a América Latina, então, passava, nesse período, da década de 60, mas tudo isso à luz do Concílio Vaticano II, que tinha acabado de acontecer. E ali, então, esses bispos aqui da América Latina fazem algumas opções. Primeira, opção pelos pobres. É a primeira vez, então, no nosso continente, que os bispos saem da reunião com algumas escolhas, algumas opções. Né? Opção pelos pobres, opção pela libertação, opção pelas comunidades eclesiais de base, opção pela centralidade da justiça social, opção por uma igreja profética. Então, são 5 opções básicas que aparecem nesse período, né? Aliás, aparecem a partir desse grande encontro, essa grande reunião, a conferência em Medellín, em 68. E aí, claro, era o contexto forte de teologia da libertação. Revolução Cubana, falência da Aliança pelo Desenvolvimento, regimes militares, veja, lembrando que o Brasil já estava há 4 anos sob um regime forte militar nesse período, aquela ideologia da segurança nacional, né, todo um processo de militarização, movimentos populares revolucionários, alguns até com luta armada que vão surgindo para tentar fazer resistência, né, às iniciativas dos militares.
As cidades começam a experimentar todo um processo de metropolização, a chegada de padres estrangeiros. Esse Fidei Donum é um projeto que ainda existe hoje, já mais raro, mas antigamente foi muito comum, talvez até alguns de vocês conheceram, padres que vieram em um grupo grande, sobretudo da Europa, para evangelizar a América Latina. Então eram chamados de padres Fidei Donum, né? Era um projeto, né? Padres estrangeiros que vinham evangelizar a América Latina, sobretudo italianos, espanhóis. Na nossa diocese, além desses, tivemos a presença de padres canadenses, né? Irlandeses, né? Que por aqui chegaram para ajudar no processo de evangelização. Era um clima de pós-concílio. Aí, a Populorum Progressio, que é um documento da doutrina social da Igreja, né? Progresso dos povos, é o seu significado. Tem muito forte ainda a teologia do desenvolvimento, de ajudar as pessoas a desenvolverem as suas capacidades para progredirem. E aí vão surgindo nesse período também, ainda de contexto forte de teologia da libertação, teologias progressivas europeias, teologia da esperança, teologia do político, vai surgir uma teologia afro, teologia feminista. São expressões de teologia que começam a surgir nesse período, teologia indígena, né? Através da inspiração da teologia da libertação. No Rio, né, na conferência anterior, de 55, parte-se da igreja. O ponto de partida é a igreja. Já em Medellín, 68, a igreja fica no último capítulo. Em último lugar vai falar da igreja. Em primeiro lugar vem a promoção humana. Então aqui vocês percebem um movimento de 55 a 68 que os bispos então fizeram. Em primeiro lugar, vai falar do humano, promover, socorrer quem mais sofria. O método sempre é, como até hoje, o ver, julgar e agir, que nós já bem conhecemos. Aparece agora o termo libertação. Cristo pobre, compromisso com os pobres, reino de Deus, Cristo sacerdote e imitação de Cristo. Hoje se diz segmento, discipulado, antigamente se falava imitação de Cristo. Tem um livro até hoje, que na cabeceira de muita gente, que é muito bonito, de espiritualidade, com esse título, imitação de Cristo. Era muito comum essa expressão, que hoje já não se usa mais, imitar o Cristo, mas somos chamados a segui-lo, a sermos seus discípulos, né? No sentido de fazer uma experiência com ele, de ter um compromisso pessoal, ok? Nesse sentido. Depois, avançando um pouco mais, em 79, os bispos se reúnem novamente, agora em Puebla. A evangelização no presente e no futuro da América Latina é o tema. E aqui eles fizeram 4 opções básicas. Renovam a opção pelos pobres, acrescentam uma opção pelos jovens, fazem uma opção pela comunhão e participação e uma opção pela defesa da dignidade da pessoa humana. Era um triste período de ditaduras militares, inclusive ainda no Brasil a ditadura, né, estava em voga. Modelos econômicos neocoloniais, violações dos direitos humanos acontecendo em tudo quanto era lugar, ondas religiosas ligadas e incentivadas pelos Estados Unidos, primeiras reações conservadoras ao Concílio Vaticano II. Ao mesmo tempo, acompanha-se uma expansão da teologia da libertação, as polarizações dentro da igreja. Veja, em 79 já se falava de polarização. Polarizações dentro da igreja da América Latina. Posicionamentos de outros contextos teológicos em favor da teologia da libertação. As palavras-chave nesse contexto, nesse período, década de 70, são evangelização, comunhão, participação. Os eixos cristológicos, visões redutivas de Jesus, um horizonte trinitário com acento pneumatológico, então aqui já começa a se falar do Espírito Santo,
Jesus Cristo, libertador. Jesus, Senhor da história. Cristo, pobre e nos pobres. Jesus de Nazaré. Em Jesus somos filhos no Filho. Então, essa identificação com Jesus pobre, Jesus simples, Senhor da história, o libertador, o Jesus de Nazaré, essa referência, essa identidade com o Cristo. Avançando um pouco mais, 1992, em Santo Domingo, o tema Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã. Aqui, os bispos fazem 4 novas opções. Opção pela inculturação, opção pelo protagonismo do leigo, isso é muito interessante, né? A preocupação deles, então, para que os leigos assumam a sua missão enquanto protagonistas. Opção por uma solidariedade latino-americana e mundial. Opção pela leitura da realidade a partir dos sinais dos tempos. Isso é fruto do Concílio Vaticano II, que pedia, então, que se fizesse, né, essa leitura da realidade, observando os sinais dos tempos. Para onde o Espírito, então, nos encaminha, nos impulsiona, para onde o Espírito, então, vai nos guiando. Aqui, nesse documento, em 92, já se tem um ponto de partida cristológico, então já se parte do Cristo. Fala-se do querigma, que é aquele primeiro anúncio, e tem todo um acento soteriológico, ou seja, o que é soteriologia? A doutrina da salvação. Então, prega-se o querigma para que as pessoas tenham consciência de que Cristo veio a esse mundo, a essa terra, para nos salvar. Predileção pelos textos paulinos, recuperação dos traços históricos de Jesus, ordem de Jesus para evangelizar, né, uma dimensão fundacional que relaciona Jesus e a sua igreja, referência às palavras e aos gestos de Jesus, teologia da reconciliação, surge com um ar de superação para a teologia da libertação já nesse período, em 92. Nega a análise marxista, né, a possibilidade de se fazer uma leitura sociológica da realidade do povo, né? E a visão, então, marxista, comunista, deixada de lado pelos bispos. E aí, mais recentemente, chegamos na Conferência Episcopal Latino-Americana que aconteceu no Brasil, 2007, na cidade de Aparecida. E o título, Discípulos e Missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. 4 novas opções. Olha lá, os bispos renovam a opção pelos pobres e pelos jovens, nesse contexto agora de terceiro milênio, que marginaliza as pessoas, que desqualifica, né, que cancela o próximo, o pobre, o jovem. As comunidades eclesiais de base como uma opção criativa de ser igreja na América Latina e Caribe. As pequenas comunidades, os pequenos grupos, né, uma opção criativa, um jeito criativo de ser igreja. Em comunidades vivas, a formação da comunidade, então, como casa e escola de comunhão. A religiosidade popular e a sua força evangelizadora. A formação dos leigos em vista do seu protagonismo para a evangelização. Veja, nós vimos na conferência anterior que se falava como uma opção que os bispos fizeram, cuidar do protagonismo do leigo. Agora, esse leigo, para ser protagonista, ser bem formado, né? Cuidar da formação dos leigos. Qual que era o contexto, né? E ainda é, penso eu, globalização, cultura da imagem, exclusão, miséria, injustiças, a afirmação do lucro, destruição do ecossistema, a forte emigração, valorização da pessoa e da diversidade cultural. Processo democrático enfrenta corrupção e políticas populistas. A expansão cada vez maior do neopentecostal, né? Uma certa diminuição de católicos,
aumento dos que se declaram sem religião, movimentos católicos e meios de comunicação, né, que vão surgindo, que vão aumentando, e a relação entre uma coisa e outra também. Características cristológicas nesse período, né, 2007 para cá, centrada em Jesus Cristo e no tema da vida. Uma cristologia do encontro, discipulado, missionaridade da vida, da alegria, beleza trinitária e pneumatológica. O termo encontro aparece muitas vezes no documento de Aparecida. Se tirou o e entre discípulos e missionários e colocou um hífen, discípulos missionários, né? Então, no decorrer da escrita, da redação do documento, no primeiro momento falava então que todos nós somos discípulos e missionários. Depois ficou discípulo missionário. Porque uma coisa é consequência da outra. Não tem como ser discípulo sem ser missionário, não tem como ser missionário sem antes ser discípulo. Discípulo aparece mais de 270 vezes. Beleza aparece 3 vezes. A opção pelos pobres aparece implicitamente na fé cristológica. E isso é palavra do Papa Bento XVI, era o Papa da época. Ele então nos ensinou que optar preferencialmente pelos pobres é uma condição necessária, é uma consequência pela nossa opção fundamental por Jesus Cristo. Cristo 215 vezes, Jesus Cristo 138, Filho 42, Vida 15, Jesus 144, Senhor 67, Mestre 22, Verdade 14, Salvador 13, Bom Pastor aparece 13 vezes também. O documento de Aparecida mostra então a fé como doutrina, tradição, moralismo, mediocridade, aparência, mesquinhez, os desafios então, né, para lidarmos com essas situações. Ser cristão é encontrar-se com uma pessoa, não é com uma lei, não é com um livro, não é com um peso, mas é um encontro pessoal com uma pessoa viva, Jesus Cristo. O desafio, então, de se passar da imitação para o discipulado. Cada conferência reflete uma época com seu contexto próprio, seus problemas e também possíveis soluções. O quase abafamento das SEBs assusta. O que se percebe hoje é a ausência de pessoas preocupadas em dar continuidade a esse processo histórico, como nós já estamos conversando nas nossas aulas, nossos encontros, como que as pessoas têm dificuldade de assumirem compromisso, responsabilidades. Sentimos isso nas próprias comunidades, não? Preocupação atual está em fortalecer as paróquias e não as comunidades, fortalecer a matriz e não as comunidades, as capelas. Isso tem dificultado o trabalho com as redes de comunidades. Criar paróquias para descentralizar não resolve o problema da centralização. Ao contrário, cria-se um outro, porque centraliza outra vez, né? Então, quando nas comunidades, nas paróquias, existe a matriz e existem as capelas. O desafio sempre é chegarmos lá nas capelas, na periferia, na ponta, onde as pessoas têm mais dificuldade de vir para o centro. Aí vai lá e cria uma nova paróquia, né? Achando que, olha, descentralizou. Não, aí centraliza de novo nesse novo núcleo e não acaba se conseguindo fazer o processo de descentralização, sair da matriz e ir ao encontro da capela. A questão da acolhida, nesse caso, é fundamental, né? Dar oportunidades, interessar-se por eles, educar-se, gastar tempo para ir ao encontro do outro, tudo isso é uma síntese, um resumo do que aparece no documento de Aparecida. Quanto aos irmãos de outras denominações, sobretudo pentecostal, redescobrir o encontro, não para doutrinar, mas para se chegar a Deus. A igreja tem coisas oficiais que na prática são insustentáveis, cada vez mais. O processo de personalismo é um ensimesmamento, eu diria um egoísmo, né? Cada vez mais o ser humano voltado para si mesmo.
A diminuição de católicos, que pode levar à interpretação de que a missão continental é para resolver esse problema, mediante a concepção de que a missão seja apenas visitar casas. E, por fim, às vezes desanimamos com a hierarquia, deixamos de notar que em nossas bases há sementes. Então, evolução e retrocesso, figura que se tem de Cristo. Dificuldade de se dar respostas à realidade. A exemplo de Dom Oscar Romero, que vocês já devem ter ouvido falar, foi canonizado pelo Papa Francisco, que se converte quando não tem palavras diante da opressão. Só há mudança a partir da realidade. A sua conversão, né, de Dom Oscar, é a partir do momento em que ele se aproxima e ouve o povo, escuta o povo, dá atenção para eles. Até então, Dom Oscar Romero, ele era conservador e tinha dificuldade de se aproximar das pessoas, né? Quando ele, então, fica sem palavras diante de todo o processo de opressão que o seu povo, o seu rebanho estava enfrentando, estava passando, aí ele, então, se converte. Aí ele entende que não poderia mais conviver com o problema sem se interessar por ele e tentar encontrar uma solução lutando junto com o povo, estando unido àquelas pessoas, né? Bom, gente, era mais ou menos isso, essa apresentação acerca das conferências episcopais latino-americanas, essas 5 que aconteceram até hoje, aqui no nosso continente latino-americano, tá bem? Semana que vem, se Deus quiser, a gente dá continuidade. Abraço, se cuidem.